Olá, pessoal, como é que vocês estão? Né? Como é que estão aí o isolamento social de vocês? Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né, de Saúde Coletiva 2, com a assistência de alta complexidade ao portador de obesidade grave, certo? Então, vamos discutir um pouquinho do que seria a obesidade e como a portaria ela traz a assistência a esse indivíduo, tá? Assistência do Sistema Único de Saúde. Então, pessoal, gostaria de iniciar com a pergunta de que vocês saberiam dizer o que é a obesidade, como ela é causada, como é desencadeada, se ela causa alguma outra patologia, né? Se ela causa algum agravo a esse indivíduo. E se é fácil ter um controle sobre essa obesidade dessa pessoa, desse cliente, né? Será que é fácil? Eu tô gordo, eu tô acima do meu peso, consideravelmente, tá me causando agravos. Será que é fácil eu retornar ao meu peso anterior? Não tanto por uma, como é que eu posso dizer? Por parte estética, mas sim pela minha saúde, né? Pela saúde do meu corpo. Como é que podemos fazer, né? Então, pessoal, a obesidade ela é caracterizada pelo acúmulo de gordura no corpo, né? Normalmente ocasionado pela grande ingestão de alimentos calóricos, né? Ou seja, pela grande ingestão em quantidade, tá? Ou seja, por passar a ingerir mais alimentos calóricos, né? Apesar de eu como só numa quantidade razoável ou numa quantidade controlada. Mas se não tinha um hábito dessa ingestão, né, desses alimentos gordurosos, então acaba que é uma mudança no estilo de vida daquele indivíduo que pode acarretar no acúmulo de gordura, certo? E também pode estar associada a algumas doenças, como a diabetes mellitus tipo 2, a apneia do sono, neoplasias e doenças cardiovasculares, tá? A obesidade ela já é considerada um problema de saúde pública, bem como uma doença crônica, que tende a piorar com o passar dos anos, certo? Ou seja, eu estou com meu IMC acima, né, com sobrepeso ou na obesidade tipo 1, e a tendência é que ele se mantenha dessa forma, caso não haja nenhuma mudança no estilo de vida desse cidadão. E assim, através da obesidade, eu posso desencadear outras doenças, como diabetes, doenças cardiovasculares, neoplasias, problemas respiratórios, certo? E já pessoal, uma doença crônica que tanto atinge adultos quanto crianças. E assim, o número de crianças que estão sendo atingidas por esse sobrepeso, né, pela obesidade, está numa crescente, mediante a mudança que a gente está tendo na alimentação da população brasileira, principalmente de crianças, voltado muito a fast foods, tá? Essa obesidade, ela pode ser estratificada quanto à causa, né? O que está ocasionando? O que seria que a gente teria como as causas assim mais comuns? Os hábitos de vida, né, da população, daquele indivíduo, que aí a gente tem um fator genético que está relacionado a um metabolismo mais lento daquela pessoa, então acaba que demora mais a degradação dos alimentos e afins. A comportamental, né? Hábitos de vida comportamentais, como aqueles indivíduos sedentários, que não fazem nenhum tipo de atividade física, que têm maus hábitos alimentares, e o nutricional que está relacionado mesmo
o valor nutritivo dos alimentos que são ingeridos, tá? Quanto ao psicológico, a gente tem que normalmente é desencadeado por fatores estressantes, né, bem comuns, ou por alguns períodos de desregulação hormonal nas mulheres, por um exemplo, em que a gente tem uma maior ingestão de chocolate, por um exemplo. Mas normalmente essa obesidade psicológica, ela vai desencadear uma vontade exagerada de estar se alimentando. E geralmente são alimentos sem um valor nutritivo, tá, pessoal? São alimentos realmente bem gordurosos, bem calóricos, né? Acabam que são mais gostosos, né? Mas eles têm de contrapartida provoca um agravo na saúde desse indivíduo, né? E vinculada ao fumo, que é aquela obesidade que aparece naquele indivíduo quando ele cessa o hábito, né, o vício dele de fumar, porque acaba passando por um processo interno no nosso organismo que vai causando um acúmulo de gordura na região abdominal, tá? E aí a gente entra na parte de se ter muito cuidado no acúmulo de gordura, né, na obesidade abdominal, porque ela vai desencadear outras patologias, né? E quando a pessoa já está tendo esse acúmulo na região abdominal, é porque a obesidade ela já está um pouco mais agravada, né? Entre os graus da obesidade, ela já está um pouco mais avançada. Quanto aos graus da obesidade, né? A gente tem que, para se identificar o grau dessa obesidade, a gente vai levar em consideração o IMC, que é o índice de massa corporal, calculado pelo peso dividido pela altura 2 vezes, né? Então, eu vou calcular a altura vezes a altura do indivíduo, pegar o peso e dividir por esse valor. E aí, pessoal, qual é o IMC de vocês, né? Vocês estão regrando a alimentação de vocês nesse período de isolamento social? A obesidade, ela vai ser classificada como levando em consideração esse valor do IMC. Qual seria esse valor? A gente tem um valor ideal que varia de 19 a 24. Na tabela, a gente tem que a partir de 25, né? De 25 a 29 já se indica um sobrepeso. De 30 a 34 a obesidade grau 1. De 30 a 39 a obesidade grau 2. E a partir de 40, acima de 40, a obesidade grau 3. Lembre-se que vai levar em consideração peso e a altura do indivíduo, certo? Essa obesidade, pessoal, principalmente aqui no Brasil, ela vem numa constante crescente por conta dos hábitos alimentares, né? Das mudanças radicais que nós tivemos nos últimos 30 anos no país, certo? Um dos principais fatores que agravaram essas mudanças foram a presença, né, instalação de fast foods, um maior consumo de comidas industrializadas, né, ou com muito conservante, que acabou agravando um pouco essa população, junto com os maus hábitos de práticas de atividade física, tá? Então, nós temos que, com essa mudança, o país passou a ocupar a 5ª posição no ranking mundial de obesidade, com 60 milhões de brasileiros
brasileiros estando acima do peso e 22 milhões sendo considerados obesos. Então, a gente precisa dar uma reavaliada nos números. Eu estava lendo um artigo de 2018 que já trata que mais que 50% da população brasileira estão sendo considerados obesos. Né? Então, é algo que a gente já precisa dar uma revisada nos nossos hábitos alimentares. Esses hábitos alimentares eles têm que ser revistos, reavaliados, tanto no adulto quanto nas crianças, né? Passarmos a introduzir né? Na introdução alimentar da criança, a gente passar a introduzir alimentos nutritivos, tá? Pessoal, vamos tentar manter um equilíbrio, né? E manter as nossas crianças também nesse equilíbrio de hábitos alimentares saudáveis e nutritivos. Esses aumentos, eles vêm demonstrando também que estão sendo relacionados a um aumento de número de doenças crônicas na população, tá? Vocês sabem que a gente teve uma transição, né? Nas doenças que afetam a nossa população, houveram mudanças, né? Que mudanças, professora? Nós passamos de doenças infecto-contagiosas para doenças crônicas não transmissíveis. Então, com essas mudanças, vai mudando também o nosso foco de assistência. Com isso, várias portarias vão surgindo a fim de atualizar a assistência a esses indivíduos no Sistema Único de Saúde. No caso do paciente, do indivíduo com obesidade, é mais ou menos dessa forma. Por quê? Porque tanto algumas doenças crônicas podem desencadear a obesidade, como algumas doenças crônicas são desencadeadas pela obesidade. Então, acaba que eu vou ter duas doenças crônicas não transmissíveis no mesmo indivíduo, uma relacionando-se à outra, certo? Então, quais seriam, né? Muito comum a hipertensão arterial sistêmica, a diabetes mellitus, o refluxo gastroesofágico, a apneia do sono, né? Dificuldade respiratória. Deixa eu ver. Sim, trombose, certo, pessoal? Acidente vascular encefálico e tromboses e alguns tipos de neoplasia, tá? Hoje no Brasil, o tratamento de pacientes com obesidade, ele vai ser indicado a partir do grau da condição em que esse indivíduo se encontra. Então, eu vou avaliar esse indivíduo, né, levando em consideração que essa avaliação ela vai ser multiprofissional, ela vai ser de forma integral, tá? Ela vai levar em consideração todos os princípios do nosso Sistema Único de Saúde para avaliar como é que esse indivíduo está, certo? Vai levar em consideração também dois fatores bastante importantes, que são os hábitos de vida desse indivíduo e o poder econômico que ele tem. Porque não adianta eu chegar para um indivíduo e dizer que ele tem que comer maçã no lanche, né, através de uma nutricionista, para que haja uma mudança de hábitos de vida, de hábitos alimentares desse indivíduo, quando aquela população não tem condições não tem condições econômicas de adquirir essa maçã, certo, pessoal? Então, quando a gente fizer uma avaliação multiprofissional, que a gente sentar e fizer o plano terapêutico daquele indivíduo, a gente tem que levar em consideração as condições daquele indivíduo, daquela família, certo? Porque senão não vai dar certo. Antes de tudo, antes de se indicar
a cirurgia, tem que se avaliar esse indivíduo para ver a possibilidade de, se a gente mudar os hábitos de vida, né, os hábitos de alimentação desse indivíduo, dessa família, será que a gente tem uma resposta positiva? Será que tem como avaliar? Então a gente vai envolver o que também aí? A atenção básica. Antes de iniciar um tratamento de média e alta complexidade, que vão envolver média e alta complexidade, a gente tem que tentar resolver na atenção básica, certo? Então, aí mais um fator extremamente importante, a relação que se cria através da rede de atenção assistência. Porque normalmente o indivíduo, quando ele chega para a média e alta complexidade, para fazer exames específicos, para ser encaminhado para um procedimento cirúrgico, normalmente esse indivíduo já está com um encaminhamento na atenção básica, né? Geralmente, né, pessoal? Ele tem que estar nesse acompanhamento da atenção básica, certo? Então, nos últimos 50 anos aqui no Brasil, em média, está sendo empregado para o tratamento da cirurgia bariátrica ou está sendo empregado para o tratamento da obesidade a cirurgia bariátrica, certo? Que é um tratamento cirúrgico em que se justifica somente o uso desse tratamento quando os riscos da obesidade eles são maiores a curto e a longo prazo do risco da cirurgia, certo? Então, eu tenho um acompanhamento desse indivíduo, né? Desde a atenção básica. Esse indivíduo, ele está num grau mais avançado, certo? Da obesidade dele, ou seja, no IMC ele está no grau 2 ou 3. Vai ser sugerido a cirurgia, mas eu tenho que avaliar risco e benefício. Eu, pessoal, entendam por eu a equipe, tá? Eu sozinha não posso definir qual será o melhor tratamento para aquele usuário do SUS. Eu tenho que avaliar junto com a equipe, eu tenho que montar um plano terapêutico, eu tenho que tentar inserir atividade física na vida dele, eu tenho que tentar mudar os hábitos alimentares dele. Se não der certo, aí a gente avalia procedimento cirúrgico, certo? Ressalto que a conclusão da cirurgia, né, não finaliza o tratamento. Eu vou lá, vou fazer a cirurgia e pronto, nunca mais a gente vai ver esse paciente. Não. Muito pelo contrário, pessoal. Quando eu fizer a cirurgia, eu vou ter um início de um período em que vai durar, em média, aí, uns 2 anos de mudança na vida como um todo desse indivíduo, certo? A começar pela alimentação, totalmente restrita, totalmente controlada, a inserção de atividade física aos poucos, né? E o procedimento cirúrgico em si, né? Todo procedimento cirúrgico ele tem um risco muito grande. Um risco menor que seja, imagine uma cirurgia bariátrica. Então, assim, após a cirurgia, eu vou ter que ter uma monitorização multiprofissional, certo, pessoal? Multidisciplinar, com esse indivíduo durante um período aí de uns 2 anos, certo? Essa monitorização mais, como é que eu posso dizer, mais presente, mais fixa, durante uns 2 anos, certo? Lembrando que a cirurgia em si, alguns dos riscos dela, só para relembrar, né, reativar a memória de vocês, seria trombose ou algum outro problema vascular, certo? Ocasionado nesse indivíduo, né? Para que seja adequada toda a assistência a esse indivíduo, existem 2 portarias que embasam essa assistência na média e alta complexidade, né? Que embasam na atenção básica também,
que são as portarias 424 e 425 de março de 2013, sendo a 424 redefinindo as diretrizes para a organização da prevenção e tratamento do sobrepeso e obesidade como linha de cuidado nas redes de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas, e a portaria 425, que estabelece e regulamenta normas técnicas e critérios para o serviço de alta complexidade ao indivíduo com obesidade, tá? Desta forma, através das portarias, nós temos uma pactuação da linha de cuidado, que é um pré-requisito básico para a habilitação do serviço de assistência da alta complexidade ao indivíduo com obesidade, conforme as normas de credenciamento e habilitação já definidas pelo Ministério da Saúde. Ou seja, para que eu estabeleça na minha regional de saúde. Lembram-se das regiões de saúde, né? Rio Grande do Norte ele é dividido em regionais de saúde. E aqui nós temos uma em que será pactuado, será acrescido dentro das redes de atenção uma nova rede, ou uma nova instituição, né? Ou dentro da própria rede já tem um hospital ali que ele vai abrir uma ala para cuidados de média e alta complexidade, né? Para pacientes obesos. Então, como é que vai ser esse credenciamento? Lembram que vai ser levado em consideração a população, né? As necessidades dessa população, o fluxo de atendimento, se aquela instituição terá condições de atender às necessidades dessa população, se toda a documentação está certa, aí vem fiscalização de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, né? Para poder liberar o atendimento a esses indivíduos, tá? Então, nessas pactuações nós temos que serão levadas em consideração as comissões intergestores bipartite, as comissões intergestores regionais e o colegiado das gestões das secretarias do Estado e do Estado de Saúde e do Distrito Federal. Elas irão pactuar planos regionais para organizar a linha de cuidado do sobrepeso e obesidade a partir do estabelecido nas portarias, né? E nesses planos deverão constar a oferta de cuidado nos diferentes pontos de atenção, bem como a regulação do acesso às ações e serviços dos componentes de atenção especializada e o ambulatorial especializado e hospital e os sistemas de apoio que aquele indivíduo necessita para o restabelecimento da sua saúde. Com isso, os indivíduos com indicação para o tratamento cirúrgico da obesidade, né, são aqueles indivíduos com obesidade grau 3 e obesidade grau 2 com comorbidades, conforme os critérios estabelecidos na portaria 424 de linhas de cuidado de sobrepeso e obesidade nas redes de atenção à pessoa com doenças. Dessa forma, nós temos que os serviços de assistência de alta complexidade, eles vão participar, né? Eles vão ser inseridos na organização de cuidado a esse indivíduo, devendo participar de forma articulada e integrada
com a rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas e com a linha de cuidado defendida localmente para o tratamento de sobrepeso e da obesidade e participar no desenvolvimento profissional em parceria com o gestor local do SUS, induzindo a formação e a qualificação para a atenção ao obeso, incorporando as referências conceituais e organizacionais do SUS, devendo seguir diretrizes gerais para o tratamento cirúrgico da obesidade e acompanhamento pré e pós-cirurgia bariátrica, certo? Bem como também já está estabelecido na portaria o apoio, né, o acompanhamento e assistência também no pós-cirurgia bariátrica, a inserção de cirurgias plásticas, certo? A inserção de cirurgia plástica. E aí, para inserir cirurgia plástica nesse pós-operatório de cirurgia bariátrica, deverá passar esse indivíduo por uma avaliação, certo? Avaliação de necessidade, avaliação psicológica, para ver se esse indivíduo está pronto, né? Seu corpo também, esse indivíduo, né? Orgânico, para ver se ele está pronto para passar por um novo procedimento cirúrgico. Seguir as normas de credenciamento e habilitação para os serviços de alta complexidade ao indivíduo com obesidade, conforme nós já citamos. Esse setor ele deve ser avaliado estruturalmente, avaliado seu fluxo de atendimento. Antes de tudo, a necessidade de implementação de um novo serviço, né? Porque, para quem, como é que vai ser esse atendimento, como é que vai ser esse fluxo, ele tem estrutura física para atender a todos e assim por diante. E tem uma relação de procedimentos para o tratamento cirúrgico da obesidade. Na tabela de procedimentos, medicamentos e acompanhamento do Sistema Único de Saúde. O financiamento dessas instituições que vão compor a rede, ele será feito pelo Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde, certo? Conforme o ato normativo específico do Ministério da Saúde, mediante a pactuação prévia da Comissão Intergestora Tripartite, ou seja, para que haja esse pagamento, aquela instituição, antes de tudo, ela tem que se cadastrar, certo? Que aí está lá naquele processo de credenciamento e habilitação de nova instituição de saúde. E nos procedimentos relacionados ao serviço de assistência de alta complexidade ao indivíduo com obesidade, no pré-operatório, haverá um incremento, certo? Ou um aumento nos exames, certo? Que aí tem um exemplo, né? O código do SUS, o procedimento e o valor desse aumento, que pode chegar até a 277,36%, mediante a gravidade do procedimento, certo? Para que seja realizado o procedimento cirúrgico, jovens entre 16 e 18 anos poderá ser indicado, né, se apresentar um score maior do que mais 4 na análise do IMC por idade. Porém, o tratamento cirúrgico não deverá ser realizado antes da consolidação das epífises de crescimento, ou seja, dos marcos de crescimento. E para adultos acima de 65 anos, deverá ser realizada uma avaliação individual por equipe multiprofissional, considerando a avaliação criteriosa do risco-benefício, risco cirúrgico, presença de comorbidades, expectativa de vida e benefícios do emagrecimento. Lembrando, pessoal, que o primeiro critério é que esses indivíduos eles estejam na estratificação de grau 3 ou grau 2 com comorbidades,
certo? Quanto à autorização da internação hospitalar, tem-se que todos os procedimentos eles deverão ser solicitados e realizados mediante AIH, certo? Que da cirurgia bariátrica, até mesmo os procedimentos sequenciais, chamados de cirurgia plástica reparadora pós-cirurgia bariátrica, tem que estar incluso nessa IH. Então, nessa mesma IH, do procedimento será permitido o registro simultâneo de, no máximo, 2 procedimentos de cirurgia plástica reparadora, e os procedimentos definidos na portaria deverão ser registrados nos campos de procedimentos realizados da IH, sendo pago 100% do valor total de cada procedimento. Então, pessoal, fica, através da portaria, determinado que o serviço de assistência de alta complexidade ao indivíduo com obesidade realiza as avaliações, as indicações e o acompanhamento dos indivíduos com obesidade, conforme estabelecido na linha de cuidado do sobrepeso e obesidade nas redes de atenção às pessoas com doenças crônicas, e que a organização das redes de atenção à urgência deve prestar assistência e o primeiro cuidado às urgências e emergência em ambiente adequado, até a transferência ou encaminhamento dos indivíduos com obesidade a outros pontos de atenção quando necessário, com a implantação de acolhimento e avaliação de riscos e vulnerabilidades, caso se tenha, dentro da rede pessoal, pontos específicos para o atendimento, para o acompanhamento desses indivíduos, tá? Por fim, fica acordado que, fica pactuado que é de responsabilidade dos gestores locais a regulação, o controle e a avaliação dos serviços de saúde, a avaliação da estrutura, a forma e a equipe para atendimento ao indivíduo com obesidade, bem como a garantia da qualidade dos serviços, ou seja, toda a avaliação do sistema. Foi identificado algum erro, algum desvio nessa rede de atenção, é de responsabilidade dos gestores locais a correção desses erros, a reorganização dessa rede mediante o que ele tem, certo, pessoal? Para finalizar, eu trouxe um fluxograma de linhas de cuidado, em que nós temos a entrada do usuário na atenção básica, onde esse indivíduo vai ser pesado, vai ser medido, vai ser verificado IMC, vai ser feito o cálculo de IMC, a verificação da existência de alguma comorbidade, certo? Em seguida, a consulta com o enfermeiro ou com o médico desse indivíduo, encaminhamento para alguma consulta mais específica, como nutricionista ou consulta com o médico cardiologista, por um exemplo, caso tenha já o desenvolvimento da hipertensão arterial sistêmica. Aí a gente tem no fluxograma também o NASF, mas aí eu ressalto que com as mudanças que tivemos no início do ano, o NASF ele só poderá ser utilizado caso o estado, o município ou aquela região mantenha o NASF ativo, certo? Então, vou ter atividades de promoção à saúde, atividades de nutrição, acompanhamento psicológico, acompanhamento também com o fisioterapeuta e com o médico e o enfermeiro dentro da atenção básica. Passou por todo esse processo de avaliação, identificamos que seja um indivíduo que precise de uma atenção hospitalar, a gente tem um encaminhamento desse indivíduo para um médico cirurgião e, em seguida, a solicitação de internação hospitalar para cirurgia bariátrica, certo? Após essa cirurgia bariátrica, a gente vai ter um acompanhamento desse indivíduo pelo cirurgião
por um prazo médio de, no mínimo, né, de 2 anos, pelo cirurgião, por um nutricionista, pelo fisioterapeuta, por um educador físico, por toda a equipe multiprofissional que naquela regional de saúde puder, né, e estiver à disposição daquele indivíduo, ele vai utilizar. Certo, pessoal? Professora, terá também uma cirurgia reparadora. Então, aí a gente já tem a inclusão de um cirurgião plástico para a efetivação da cirurgia reparadora, certo? Ou seja, da minha equipe multiprofissional que está fazendo o acompanhamento daquele indivíduo, eu tenho a inserção de um novo profissional. Ok, pessoal? Já esse fluxograma, eu tirei de uma resolução de um hospital de Ilhéus, em que ele fez esse fluxograma, né? Foi postado através de resolução para servir já de exemplo à sua regional de saúde. Bem, pessoal, eu espero que eu tenha sido clara. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo. E é isso, certo? A gente vai prestar essa assistência de forma integral a esse indivíduo, inicialmente provocando, né, mudanças na sua vida, mudanças nos seus hábitos de vida, de alimentação e de atividade física, e posteriormente, caso não tenhamos um resultado positivo, aí sim a cirurgia bariátrica e, consequentemente, a cirurgia reparadora. Tá, pessoal? Qualquer coisa vocês entram em contato e bons estudos.